Salmos, Salmo 129. A palavra do Senhor nos diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos ao Senhor em oração, meus irmãos. Nós te bendizemos, Senhor, por tua graça concedida a nós nesse dia. A alegria e o privilégio que temos de nos reunir em assembleia solene, deixando tudo mais como aquilo que importa menos do que estarmos aqui, adorando o teu santo nome, proclamando o teu santo evangelho, ouvindo a tua voz por meio da palavra que é anunciada aos nossos corações. Abençoa-nos enquanto estamos aqui e a tua igreja que se reúne fielmente em qualquer lugar, os teus ministros que também anunciam de maneira digna o evangelho da nossa salvação. Em nome de Cristo Jesus, edifica-nos com a tua palavra. Amém. É muito comum na Escritura Sagrada nós notarmos expressões que nos levem a refletir sobre os atos redentivos de Deus, com a expectativa de nos fazer ter esperança quanto ao futuro. Por exemplo, o juízo de Deus declarado na Escritura Sagrada em vários textos do Antigo Testamento, por exemplo, apontam para o juízo final do Senhor, de algumas maneiras. Os atos redentivos de Deus também, como libertações e outros atos do Senhor, apontam para a libertação das nossas vidas. Especialmente no livro dos Salmos, você percebe de maneira recorrente Deus nos fazendo ou nos convidando a olhar para esses atos, para que então tenhamos a certeza de que aquilo que Ele diz com relação ao nosso futuro, com relação ao nosso presente, com relação ao final do caminho dos ímpios, de que aquilo que Ele diz com relação a essas coisas já é, antes de tudo, esclarecido por meio de atos do Senhor na história da nação de Israel e na história do seu povo, na Escritura Sagrada. Nesse salmo nós temos um bom exemplo a esse sentido. É um salmo que nos faz olhar para trás, para então analisarmos, sermos postos diante dos atos do Senhor e ali compreender aquilo que Deus fará, não somente àquele povo que rumava de uma terra para outra terra, no caso aqui da coletânea dos Salmos de degraus, mas também para notarmos que esse mesmo Deus que fez promessas a esse povo, Ele se revelará fiel, porque já declarou e já confirmou essa fidelidade em outros atos realizados anteriormente. É possível que em sua Bíblia o subtítulo ou o título seja exatamente esse, um título que nos ensina a nos recordar dos atos do Senhor. É estranho quando em algumas igrejas você nota que as pessoas buscam sempre confirmações do Senhor, sem olhar para o passado e ver na própria história
revelada na Escritura, como esse Deus se revelou fiel em tudo o que fez. Os seus atos de bondade e os seus atos de juízo já se encontram não somente anunciados, mas também exemplificados na Escritura Sagrada. Aqui então nós somos lembrados a esse respeito. Nós somos lembrados nesse salmo de que, em primeiro lugar, Deus sujeita a sua igreja a situações de tribulação, a situações de angústias, com a finalidade de fazê-los compreender sempre que Ele, o Deus pactual, é o seu libertador e aquele também que os sustenta. Nesses salmos nós somos levados a refletir a respeito de fatos na história do povo de Israel, que nos apontam uma verdade de que Deus dolorosamente permitiu que o seu povo fosse escravizado. E essa permissão vinda da parte do Senhor se deu pelo fato de que assim eles mereciam, pela sua rebeldia, pela dureza dos seus corações. Mas não somente isso, esse salmo nos lembra também a maneira maravilhosa como o Senhor se revelou sobre o seu povo, preservando-os, mesmo quando eles estavam debaixo do jugo dos seus inimigos. E também nos ajuda a olhar para frente com esperança, visto que, como Ele fez com o seu povo no passado, Ele é um Deus fiel que haverá de fazer com cada um dos seus filhos ao longo da história. Na segunda parte do Salmo, nós temos aquilo que conhecemos como oração imprecatória, que é basicamente a oração do salmista confiado na justiça de Deus e que Deus haverá de trazê-la sobre todos aqueles que se levantam, que se erguem, que se arvoram contra a igreja de Deus, sem que haja uma única causa para isso. Esse salmo, então, pode ser dividido em duas partes, do verso 1 ao verso 4. Por meio desses versos, nós somos lembrados a respeito da doutrina da providência divina. Aqui, do verso 1 ao verso 4, os leitores são convidados a refletir na fidelidade de Deus, olhando para a história do povo de Deus. E também são chamados a confiar no Senhor, dando a cada um de nós a certeza de que esse Deus haverá de permanecer conosco em todo o tempo, assim como já deu provas disso. A segunda parte, do verso 5 ao verso 8, nós somos lembrados aqui também de que Deus trará juízo sobre aqueles que oprimiram o seu povo, que perseguem o seu povo, mesmo que esses tenham feito isto sob a condução da providência divina. Se você lembra da doutrina da providência, por exemplo, ensinada nos nossos documentos de fé, no capítulo 5 da nossa confissão, você lembrará que na seção de número 5 está posto que Deus permite, em sua muito sábia vontade, e Ele assim o faz, que o seu povo seja entregue à dureza do seu próprio coração, e que prove as consequências dos seus atos pecaminosos, com a finalidade de santificá-lo. Obviamente, estou parafraseando o ensino ali. Mas o fato é que Deus, em sua providência, submeteu o seu povo a situações de sofrimento e angústia, para então lembrá-los a respeito do próprio engano do coração, mas também revelá-los a graça renovadora e restauradora. Observando inicialmente o verso 1 e o verso de número 2, nós somos aqui colocados diante de uma memória graciosa, embora dolorosa. O verso de número 1 diz muitas vezes: me angustiaram desde a minha mocidade. Assim, diga Israel, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Perceba que as expressões aqui nesses dois versos são expressões que nos convidam a olhar para trás. Ele traz à memória aquele tempo da mocidade, aonde enfrentou duros sofrimentos, angústias profundas. É assim que ele vai descrever. No verso de número 2, a palavra angústia está posta
um sofrimento profundo foi experimentado pelo povo de Deus. E agora, no regresso deles à sua terra, rumando para a sua terra, Deus os faz lembrar de que não somente eles foram libertos e que estavam voltando para casa, no caso aqui do contexto imediato, mas que em outros momentos, em outras eras, a bondade e fidelidade do Senhor esteve presente sobre eles. Alguns escritores dizem que, provavelmente, essa expressão da juventude ou mocidade aqui aponte para todos os outros momentos da nação de Israel enquanto jovem, nos momentos em que o Senhor permitiu que ela fosse subjugada pelos seus inimigos. Calvino, então, diz que é mais adequado nós pensarmos que aqui há um apontamento direto para o cativeiro egípcio, aonde eles foram duramente escravizados e submetidos a angústias profundas. As expressões dizem: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Ele refere-se então ao tempo em que o povo de Deus experimentou angústias que jamais pensavam que experimentariam. No verso de número 3, aí sim nós temos uma ideia mais clara dessa angústia experimentada pelo povo de Deus. O verso 3 diz: sobre o meu dorso, ou sobre as minhas costas, lavraram os oradores, nele abriram sulcos profundos. Conforme nós sabemos, a poesia hebraica, para nos informar melhor, faz isso por meio de imagens. Ela propõe contextos para que você tenha um vislumbre visual daquilo que está sendo ensinado. Aqui então você tem, no verso 3, de maneira clara, desenhada, o que está posto no verso 1 e no verso 2, a angústia, o sofrimento aos quais eles foram submetidos, está no verso 3 de maneira evidente, para que nós tenhamos um vislumbre daquilo que o salmista está mencionando. Ele diz: nas minhas costas, marcas foram abertas nesse período de sofrimento. Eu fiquei marcado, longos sulcos foram abertos em minhas costas. Exatamente as expressões que indicam aquela escravidão, aquele tempo de angústia profunda experimentado pelo povo do Senhor. Quando nós lemos o verso 3, meus queridos irmãos, nós nos aproximamos da realidade que sempre ouvimos. Quando nós lemos os textos do livro do Êxodo, ou outros textos que façam menção ao cativeiro egípcio, e nós sempre ouvimos os bons pastores afirmarem de maneira segura: o povo de Deus foi submetido a um sofrimento terrível. Aqui você tem uma imagem espantosa, quase como que um filme, uma foto diante dos seus olhos. As costas dilaceradas do povo de Deus debaixo da opressão dos seus inimigos. Esse sofrimento e essa angústia foi pelo próprio Deus reconhecido. Vá ao livro de Êxodo, por favor, se você puder, no capítulo 3, verso 7. Ali você tem o próprio Deus fazendo menção a esse tempo de sofrimento que o seu povo passou. Capítulo 3, verso 7 do livro de Êxodo diz: disse ainda o Senhor, certamente vi. Perceba a mesma explicação, ou as mesmas palavras, ou palavras semelhantes: a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci o seu sofrimento, ou conheço-lhe o sofrimento. Deus então descreve aquele momento do seu povo no Egito como sendo tempo de aflição e sofrimento. O próprio Deus, aquele que submeteu o seu povo àquela situação, ele diz: eles estão sofrendo debaixo de crueldade, a crueldade dos homens que estão lhes escravizando. Um outro texto que eu desejaria que você abrisse, em Deuteronômio capítulo 5, ali na descrição da lei do Senhor, a partir do verso 12. Do verso 12 ao verso 15, nós somos lembrados também a respeito desse sofrimento
triste e doloroso que o povo de Deus enfrentou. Ali, quando nós somos postos, aliás, diante do quarto mandamento, perceba o que diz a palavra do Senhor: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora perceba: porque te lembrarás que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Note então que na descrição da lei do Senhor, no 4º mandamento, onde somos chamados à alegria e ao deleite, ao grande contentamento de nos deleitar no Senhor no seu dia santo, ali nós somos também lembrados de que fomos escravos no Egito, de que fomos escravos em um tempo, de que sofremos duramente. Aqui, exatamente aqui, quando o Senhor nos convida à alegria, Ele apresenta um contraste dessa alegria: a escravidão da idolatria, a escravidão nesse momento onde o Senhor começa na lei a nos dar o entendimento a respeito da mudança do dia, do sábado, para o dia do domingo. Diferentemente de Êxodo 20, quando somos lembrados a guardar com base na obra da criação, aqui nós somos lembrados a guardar esse dia com base na obra da redenção, olhando então para o tempo em que nós fomos escravos, fazendo então um contraste com a liberdade que temos em Cristo Jesus, aquele que nos transformou, mas antes disso nos libertou das mãos dos nossos inimigos. E aqui você percebe, especialmente no verso 3 do capítulo do Salmo 129, você percebe as expressões que indicam exatamente esse sofrimento experimentado pelo povo de Deus no Egito. A figura aqui dos aradores são como se fossem soldados que feriram as costas, são como aqueles que trataram o povo de Deus, subjugando esse povo e humilhando eles em situações as mais diversas. Mas o verso de número 3 termina dizendo: Contudo, eles não prevaleceram contra nós. Aliás, o verso 2 termina dizendo: eles não prevaleceram contra nós. E é exatamente isso que o verso do número 4 irá nos ensinar. Porque ele diz: mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Perceba que no verso 4, nós somos aqui lembrados de que o Senhor nos libertou da escravidão, arrancando-nos das mãos dos nossos inimigos, dos inimigos do povo de Deus. Eles foram libertos e nós das mãos dos nossos inimigos, desfazendo completamente as amarras. Lá em Êxodo capítulo 3, do verso 8 ao 9, você tem exatamente isso. Depois de declarar que contempla a aflição do seu povo, o Senhor também diz que Ele desceu para livrá-los das mãos dos egípcios. Mas adiante, Ele mais uma vez trata a respeito da aflição e da opressão que eles passavam. Contudo, dando ênfase agora na libertação que Ele daria ao seu povo. Ele ouviu atentamente o clamor do seu povo e Ele veio para livrá-los daquela escravidão. O verso 4 nos ensina, dentre muitas coisas, pelo menos 2 que devem ser lembradas de maneira enfática. Israel não tem ou não tinha qualquer força para se livrar dos seus opressores. Nem aqueles que estavam no cativeiro egípcio, nem os que experimentaram o cativeiro babilônico podiam, pelo poder do braço, se livrarem dos seus opressores.
são completamente dependentes da poderosa mão do Senhor. E esta é a segunda verdade: Deus graciosamente os livrou com seu poder e com sua graça. Eu não sei se você lembra do capítulo 2 de Efésios. É praticamente a mesma estrutura. Do verso de número 1 ao verso de número 3, a descrição da escravidão. Veja o que diz. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Perceba as expressões de escravidão, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você consegue perceber isto aqui? As expressões que indicam escravidão, andando segundo o curso do mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você percebe a escravidão do pecado aqui sendo claramente apontada? O verso 4, e é curioso, assim como ali é o verso 4 no Salmo 129, o verso 4 aqui aponta o contraste entre a necessidade e a escravidão e a ação de Deus graciosa para livrar o seu povo. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Perceba quanta semelhança entre você e a nação de Israel que estava ali no Egito. Perceba quantas semelhanças entre nós e o povo que foi escravizado pelos babilônicos. Perceba quanta semelhança entre nós e aqueles que, por exemplo, no Salmo 29, caminhavam no regresso para a terra. Eles foram escravos, nós fomos escravos. Eles foram idólatras, nós fomos idólatras. Eles não podiam se salvar, nós não poderíamos nos salvar. Por isso, então, o contraste glorioso da graça divina sobre nós. Mas Deus, sendo justo, nos livrou. E não é possível que nós tenhamos uma memória tão curta de bastar simplesmente a virada de um dia, 24 horas ou então uma noite para que esqueçamos os grandes feitos do Senhor. Esse salmo não nos estimula a pedir uma coisa nova, mas a olhar para o passado e ver o que Deus já fez, porque a fidelidade sobre o seu povo significa fidelidade sobre mim, sobre a sua igreja, em qualquer época. De que maneira, meus irmãos, esse salmo nos aponta o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Certamente de muitas, mas pelo menos algumas eu queria destacar as minhas palavras finais. Ele nos lembra que nós somos escravos. Sim, esse salmo grita ao meu ouvido e ao seu: eu era escravo do pecado. Desse tipo, como Paulo descreveu, que até as inclinações, que até mesmo os pensamentos eram ordenados pela natureza pecaminosa. E é estranho que o ímpio chame a sua vida de liberdade. Para eles o sentido é contrário. Liberdade é viver na impiedade, e escravidão é viver na fé. Aquilo que nós chamamos de escravidão, eles chamam de liberdade para fazer o que quer. Na verdade, são escravos da natureza pecaminosa. Não podem escolher fazer diferente. Eles têm o príncipe da potestade do ar, conduzindo os passos deles em abismos após abismos até a condenação.
Nós, portanto, estamos, tendo sido libertos pela graça do Senhor, somos lembrados no culto ao Senhor, meus irmãos, de que éramos escravos. Nós temos tido em nossa igreja a oportunidade de todos os domingos ler a lei do Senhor. E o nosso objetivo ali, que eu acredito que seja o de todos os pastores que fazem isso, além de nos trazer os privilégios que temos em Cristo Jesus e a graça para vivermos cumprindo a lei para a glória do Senhor, é nos lembrar que nós éramos escravos. Apontar o contraste entre aquilo que éramos e aquilo que hoje podemos dizer que somos em Cristo Jesus. Ele nos lembra que nós somos salvos pela graça. Ele nos lembra que nós somos alcançados pela graça do Senhor. O Catecismo Maior, quando trata a respeito do pacto da graça, ele diz basicamente isso: que Deus empregou todos os meios necessários, Ele preordenou os meios necessários para que nós, caídos em Adão, pudéssemos então ser eficazmente redimidos em Cristo Jesus. Ele nos ajuda a nutrir uma viva esperança. É a respeito disso que eu quero falar para terminar. Esse salmo lhe ajuda a olhar para o passado do Evangelho, e ali encontrar esperanças para o futuro. O Deus que preservou o seu povo, Ele haverá de nos preservar até o final. Em suas lutas diárias, faça isso. Lembre de que você era escravo e foi tornado livre. De que você foi trazido da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Olhe, por exemplo, para o sofrimento de Cristo. E aqui o escritor Stephen Yuille, comentando esse salmo, lá na sua conclusão, ele diz: provavelmente esse salmo não é um apontamento direto ao sofrimento de Cristo, mas ele nos faz lembrar o sofrimento de Cristo. Ele é aquele que sofreu arduamente. Assim como Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: antes se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de homem, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O seu sofrimento, experimentado daquela forma tão cruel, trouxe-nos a liberdade. Mas não somente isso está diante de nós. Nós podemos olhar para Ele e perceber como Ele é, ou como Ele foi fiel, um servo sofredor, fiel. Se você olhar para o passado do Evangelho, você verá Cristo Jesus. Ele passou por angústias profundas. O profeta escreveu exatamente isso. Carregou, levou sobre si, como ovelha muda foi levado pelos seus inimigos. Contudo, ele foi fiel até o fim. Que Deus nos abençoe. Se o Senhor nos permitir, à noite nós concluímos o Salmo nos versos 5, 6, nos versos de 5 a 8. Vamos ao Senhor em oração. Nós te bendizemos, Senhor, por tua bondade e fidelidade reveladas sobre nós. Pelo teu Espírito Santo, aviva-nos a memória, para que não esqueçamos aquilo que foi feito por nós. A tua bondade revelada sobre nós diariamente. Mas não somente isso, ajuda-nos a olhar para as páginas da tua revelação escrita. E ali, como disse o salmista, ver que por mais que os inimigos tenham se levantado contra a igreja, eles não prevaleceram. Ajuda-nos a refletir sobre esse salmo. Conduz a tua igreja, ó Deus, nessa alegria de que foi alcançada pela graça e que, embora tenha passado por muitas aflições,
enquanto caminham, enquanto regressam, enquanto rumamos para o nosso lar, lembramos da fidelidade do Senhor. E essa lembrança dos seus atos é a certeza de que Ele jamais nos deixará. Amém.